né, para a quarta palestra do dia e última palestra, que é da Elizabeth, tá? Que também já foi presencialmente na Unifaciar, mas ela palestrou só para o 8º e para o 9º período. Elizabeth, é uma alegria ter você aqui com a gente também. Cadê a Beth? Já está aparecendo aqui? Ah, a Beth já está aqui, ótimo. Então, Beth, é uma alegria ter você aqui com a gente também, né? Sinta-se em casa, sinta-se à vontade, tá bom? A casa é tua. E eu já, sem maiores delongas, já passo a palavra, então, para a professora Miriam apresentar a palestrante para a gente. A nossa última palestrante de hoje é a Elizabeth Aparecida Pereira. E o tema da palestra da professora Elizabeth é o regime de tramitação das medidas provisórias durante a pandemia do Covid-19. A professora Elizabeth é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em Direito Previdenciário pela Unicuritiba e mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná na área de concentração socioambiental e sustentabilidade, sob a linha de pesquisa Justiça, Democracia e Direitos Humanos. Ela é pesquisadora junto ao Virado de Copérnico, vários palestrantes a gente tem acompanhado fazem parte desse grupo, e do grupo de pesquisa com ênfase em capacidade legal e da pessoa com deficiência intelectual, da Virado de Copérnico. Ela é assessora parlamentar no Senado Federal e foi procuradora jurídica da Federação da Paz do Paraná e membro da Comissão de Direitos de Pessoa com Deficiência da OAB Paraná. Além disso, ela atuou como professora do Centro de Estudos Jurídicos Professor Luiz Carlos entre 2008 e 2018 nas disciplinas de legislação da pessoa com deficiência e do idoso. Então, retomando, o tema da palestra da professora Elizabeth é o regime de tramitação das medidas provisórias durante a pandemia do Covid-19. Nós temos observado que o governo está promulgando diversas medidas provisórias e a Elizabeth veio aqui explicar para a gente qual é o regime, qual é o processo de tramitação delas no nosso sistema jurídico brasileiro. Boa tarde a todas, a todos. Quero dizer que a alegria é minha. Sinto-me em casa, porque na verdade estamos em casa, né? Cada um no seu cantinho. Dizer que é uma grande responsabilidade, né? Porque todos os palestrantes que me precederam foram brilhantes. Até brinquei aqui que eu me sinto no dever de cumprir com as bodas de Caná, né? Que o melhor vinho, né, seja servido por último. Espero atender o propósito, mas claro, sem desgosto de nenhum dos meus colegas que me precederam. Veja, gente, eu tinha a minha ideia aqui, né, brevemente, talvez, eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui as telas que eu tenho, porque eu gosto de trabalhar muito com um aspecto prático. E por que disso? Porque eu vou trazer a minha experiência como assessora parlamentar no Senado Federal, porque eu tenho trabalhado com isso diuturnamente. Por que eu digo diuturnamente? Nós temos uma medida provisória que foi a última agora, a 959. Ela foi editada ontem. O prazo para apresentação de emendas dela expira na segunda. Então, eu sofro sábado e domingo, porque eu fico pensando como que eu posso contribuir ou para consertar algo que, de repente, não está devidamente colocado. Afinal de contas, nós sabemos que medida provisória tem força de lei. Então, a partir do momento que ela é editada, a medida provisória que foi editada ontem, ela já tem força de lei. Então, se ela traz alguma coisa perniciosa, a gente vai ter que ter toda a tramitação, aguardar ela ser analisada na Câmara dos Deputados e no Senado para tentar converter num projeto de lei de conversão, para ela poder, de repente, passar pelas alterações que os senadores e que os deputados trazem. E veja, o maior exemplo que nós temos agora de discussão é a medida provisória 905 do contrato verde e amarelo. Ela caducou, o prazo de votação dela, né, de análise e deliberação expirava no dia 20, não deu tempo. E daí vocês vão dizer, mas por que não deu tempo? Gente, ela tinha 1.928 emendas. Ela sofreu mais emendas do que as emendas à reforma da Previdência. Então, era humanamente impossível você fazer uma leitura, inclusive do texto original que foi enviado para o Congresso pelo presidente Bolsonaro e o conteúdo que ela assim, foi consolidado quando a Câmara deliberou.
nós tivemos uma nota técnica da consultoria para fazer essa comparação de 242 páginas. Então, imagine você em um dia fazer uma leitura de 242 páginas, saber exatamente aonde estão as nuances para poder você dizer, isso aqui está errado, isso aqui eu peço destaque, isso aqui não vai ter votação. Vamos lá. Por que a gente vai falar de um regime diferenciado de tramitação? O ponto de partida foi justamente o pedido do presidente junto ao STF para que ocorresse a suspensão do prazo de vigência dessas medidas provisórias. Dessas que estavam tramitando e dessas que estão ingressando agora. Por quê? Nós estamos vivendo um 7-1 do Brasil e Argentina. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, está saindo uma edição extra com uma medida provisória. Daí amanhã já tem outra, daqui a pouco tem outra. Então, os prazos estão sempre um atrás do outro. E o que acontece? Ele fez o pedido para suspensão do prazo de vigência sob a argumentação que elas iriam caducar. O processo caiu sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que ele falou, não, nós não vamos determinar a suspensão. A única hipótese de suspensão é durante recesso parlamentar. O que nós vamos autorizar aqui é que, durante a tramitação, ela não passe mais pelo crivo da comissão mista. E daí, isso me leva a trazer para os senhores o fundamento legal da constituição da medida provisória. O que é a medida provisória? Antes de mais nada, né? Porque nós temos colegas do 8º, 9º período, mas nós temos alunos que talvez estejam no 1º, 2º período, não sei se já estão tendo a matéria de direito constitucional nessa parte. Nós temos na Constituição Federal, no artigo 59, a disciplina sobre o processo legislativo, processo de elaboração de leis. E nós temos ali um elenco de instrumentos colocados à disposição para que nós possamos para que uma lei possa existir no nosso ordenamento jurídico. Existe a possibilidade de uma lei resultar numa lei por meio de uma proposta do Poder Legislativo, que via de regra essa é a função, né? Eles elaboram as leis, mas existe o instrumento da medida provisória, que é um ato do Poder Executivo Federal, apenas presidente da República edita medida provisória. E essa ela tem uma peculiaridade, porque enquanto um parlamentar, um senador, um deputado apresenta um projeto de lei, ele tem que ter todo um trâmite de análise, deliberação, votação, audiência pública, para ele poder, numa casa, ser analisado, seguir para outra casa. A outra casa pode fazer uma alteração no texto, faz a alteração, volta para a casa inicial, onde inicialmente foi apresentado o projeto, e tudo isso leva muito tempo. Nós temos vários projetos de lei em trâmite no Senado, que daí tem lá a aprovação. Você vê a notícia, tal projeto do senador tal foi aprovado. Tá, foi aprovado, agora ele vai para a Câmara. E na Câmara tem que ter toda essa análise. E tem projetos que estão na Câmara que demoram, porque você tem um número maior de parlamentares deliberando. Quando o projeto é aprovado, ele vem para o Senado. Se o Senado altera, o texto tem que voltar para a Câmara. E vice-versa. Veja, essa tramitação faz com que um projeto de lei possa levar anos para ser aprovado. Um exemplo que eu trago para vocês é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele é de 2003. Ele ficou 3 anos no Senado para ir para a Câmara só aprovou em 2015. Então, um projeto de lei, ele demora. E dependendo do assunto, do conteúdo, né, tem todo um contexto, um pano de fundo que às vezes faz com que o projeto seja, inclusive, engavetado. Engavetado no sentido, não vamos analisar isso aqui agora. Pois bem, a medida provisória, ela é um ato do Poder Executivo que, quando apresenta e edita, já tem força de lei. Então, o que foi apresentado ontem, editado ontem, já está valendo. Se nós tivermos hoje uma medida provisória, eu vou dar o exemplo da medida provisória que foi a da suspensão de reajuste de medicamentos. Vamos imaginar que não tivesse acontecido isso. E o presidente chegasse e falasse que hoje, pelo prazo de 1 ano, você não tem reajuste de medicamento. Pronto, ele está dando um comando. Se ele vir hoje e falar, não, eu vou permitir o reajuste, está autorizado a esse reajuste acontecer. Por quê? Porque tem um projeto de lei que tem o nome de medida provisória que já está valendo. Pois bem, o que está acontecendo? O fundamento da medida provisória, então, está no artigo 59 da Constituição, e o artigo 62 vai dizer, trazer linhas, diretrizes gerais para essa medida provisória tramitar. Quais são as matérias que ela pode apresentar, que ela pode veicular, quais as matérias que não poderia veicular.
O prazo que ela tem, porque se ela entra em vigor, entrou em vigor, então já é lei, então não precisa fazer mais nada. Houve um tempo que era isso. Você tinha sucessivas reedições de medidas provisórias, e ainda hoje nós temos medidas provisórias anteriores à emenda constitucional que fez essa alteração, que até hoje está em vigor. Agora, a partir de um determinado momento, a Constituição Federal sofreu uma alteração, determinou um prazo de validade dessa medida provisória, que se nesse prazo ela não for convertida em lei, ela caduca, ela perde a validade. Que prazo é esse? É um prazo de 120 dias. 60 mais 60. Então, a gente trabalha muito com conta. Na assessoria, no Senado, na Câmara, quando uma medida provisória ela é apresentada, nós temos que verificar, então, qual que é o prazo que ela vai ter de vigência final. E a Constituição diz que, a partir do 45º dia, ela tranca a pauta de toda e qualquer matéria que esteja sendo deliberada na Câmara e no Senado. Pois bem, meus amigos, vamos lá. Se vocês perguntarem para mim assim, qual é a repercussão dessa alteração desse regime? Porque agora o que está sendo dito? Que uma medida provisória pode ser votada em 16 dias. Então, vocês poderiam dizer, mas então era 120, agora é 16, Beth? Não é bem isso. Então, eu estou aqui, na verdade, para desmistificar para vocês algumas coisas. Porque a mídia tende a dizer isso. Agora em 16 dias uma medida provisória vai ser votada. Eu pergunto a vocês. A medida provisória, a primeira depois da pandemia, que foi... O decreto legislativo foi sancionado dia 20 de março. De 20 de março para cá, a primeira emenda que ingressou foi a 926. Foi a medida provisória 926. Mas ainda era o regime de tramitação normal. O regime jurídico diferenciado, mitigado que eles trouxeram, passou a valer a partir de 1º de abril. A partir de 1º de abril, a gente considera a medida provisória 933, que é a medida provisória que suspende o reajuste de medicamentos. Se você pegar a medida provisória do dia 1º de abril, nós estamos hoje no dia 30. Eu pergunto aos senhores, eu lanço um desafio. Qual das medidas provisórias que foi editada após essa determinação do Congresso do estabelecimento de um prazo diferenciado já foi votada? Gente, no dia 20 de abril, semana passada, nós tínhamos a medida provisória 905 que foi caducada. 905, que é a do contrato verde e amarelo. Essa medida provisória, ela foi editada em 11 de novembro do ano passado. Então, vamos lá. Uma medida provisória de 11 de novembro do ano passado caducou agora no dia 20, pelo regime que a Constituição Federal consagra, que determina lá 120 dias a partir do 45º dia que você... Ai, desculpa, eu tô com a porta aberta, passou um caminhão. Tá. Daí, o que acontece? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Medida provisória 914 estabelece critérios de eleição de reitores. Gente, era uma medida provisória relevante e urgente? Porque eu não vou nem entrar no aspecto material do que está lá na Constituição Federal, que diz que você tem que, para apresentar uma medida provisória, ter o critério de relevância e urgência. Era tão urgente assim alterar o critério de eleição de reitores de universidade? É importante? Eles têm que trazer, o governo, quando edita, ele tem que trazer uma exposição de motivos para justificar isso. Ok. Pois bem, a medida provisória 914, ela foi editada dia 24 de dezembro, veja, apresentando de Papai Noel para as universidades. Se você for ver a tramitação dessa medida provisória na Câmara, ela foi recentemente agora publicada, o avulso dela, no Diário da Câmara, para inserção da discussão no plenário. Isso foi dia 10 de abril. A medida provisória 933, que é a que determina a suspensão do reajuste de medicamentos, que ela sempre tenha um reajuste anual, e esse ano eles interromperam justamente em função da pandemia, se você for ver, ela é do dia 31 de março, mas na verdade no Congresso ela entrou dia 1º. Hoje ela está no mesmo estágio de tramitação. Dia 14 de abril, de novo, também houve a publicação no Diário do Congresso
né? Do avulso da matéria. O que é o avulso da matéria? É a medida provisória, o texto da medida, a exposição de motivos e as emendas que são apresentadas pelos parlamentares. E aqui, gente, o grande mote, tá? Que eu trago para vocês. Hoje, né, na aula pela manhã, eu provoquei o professor, né, porque ele falando da medida provisória de ontem, que ela inseriu ela fala que ela está sendo editada por conta da Covid, e ela traz um artigo que ela vai prorrogar a vigência da Lei Geral de Dados, cujo prazo de entrada em vigor de alguns dispositivos é agora em agosto. Lei Geral de Proteção de... Eles prorrogam isso para o ano que vem. E o professor perguntou, mas qual é o sentido de prorrogar uma coisa que já estão empurrando com a barriga? E daí eu falei para o professor, mas professor, vamos fazer uma emenda. Acho que ele pensou que eu estava falando de emenda constitucional. O que é uma emenda? Você, parlamentar, senador, deputado, pode apresentar uma emenda ao texto que foi apresentado pelo presidente da República. Então, o que acontece? Esse é o trabalho que eu tenho feito agora aqui na minha quarentena. Quando o governo edita uma medida provisória, você fala, opa, isso aqui não tá legal, ou isso aqui poderia estar melhor, a gente apresenta uma emenda com qual finalidade? Ah, eu vou aditar o texto, eu vou modificar o texto, eu vou pedir uma supressão do texto, e daí, pense, os 81 senadores, os 500 e poucos lá deputados, se cada um apresentasse uma emenda, nós teríamos um universo de quase 700 emendas em um projeto, que é, no caso, uma proposição que é a medida provisória. Esse conteúdo, pelo regime de tramitação que a Constituição consagra, ele iria para uma comissão mista. Então, o nome já diz tudo. Comissão mista é composta por senadores, é composta por deputados. Dessa comissão é nomeado um presidente e um vice. É nomeado um relator e um revisor, por quê? Eles vão pegar todo esse texto e eles vão tentar desenvolver um relatório legislativo para ver se a medida provisória, aquele texto, vai ser aprovado do jeito que veio do presidente ou se vai ter as alterações. Eu não lembro de alguma medida provisória que tenha passado do jeito que veio do governo. Sempre os senadores usam desse instrumento, das emendas, as emendas à medida provisória. Pois bem, o que acontece? Hoje, eles dizem que o prazo para apresentação de emendas, no critério ordinário, eu usava 6 dias, 5 dias úteis, eu sempre estabelecia assim, entrou uma medida provisória, em 5 dias úteis eu poderia fazer uma emenda. Hoje são 2 dias úteis. Então, veja, o prazo foi enxugado para que os parlamentares possam contribuir para o texto. A partir do 9º dia da edição de uma medida provisória, ela já tem que ser analisada na Câmara. E a partir do 14º dia, ela vai ser analisada no Senado. Veja, quem analisa primeiro é a Câmara, a casa iniciadora e depois o Senado. Só que as emendas, elas podem ser apresentadas simultaneamente, tanto por um senador quanto por um deputado. Se você hoje pode, a partir do 9º dia, ter a deliberação na Câmara e a partir do 14º dia no Senado, o Senado, se alterar o texto, volta para a Câmara. Eles têm mais 2 dias. Por isso que eles estão dizendo que em 16 dias uma medida provisória pode ser votada. Na prática, isso não vai acontecer. Então, assim, meus queridos, eu vim para expor um pouquinho para vocês desse conteúdo, mas para dizer o seguinte, já diz o ministro Barroso, o papel aceita tudo. Houve uma tentativa de diminuir o rito, mas isso não vai fazer com que uma medida provisória seja realmente aprovada nesses 16 dias. Eu lanço um desafio para vocês. Se vocês pegarem a partir do dia 1º de abril todas as medidas provisórias que estão sendo apresentadas, nenhuma delas vai ser votada em 16 dias. Se vocês entrarem no site da Câmara e do Senado e localizarem lá a tramitação, lá continua sendo dito que tranca a pauta a partir do 46º dia. E por que isso? Porque isso é constitucional. O que a Constituição não podia fazer, o que não poderia ter sido feito por esse ato conjunto do Congresso e do Senado, era dizer que o prazo da medida provisória ia pular de 120 dias para 200. Ou que ela ia trancar a pauta a partir do 70º dia. Isso não, por quê? Porque a Constituição já definiu os prazos. O que eles tentaram foi reduzir.
Só que na prática, eu acredito que por mais esforço e empenho que exista no Congresso, e eu tenho visto isso, porque a gente tem respirado em torno da Covid, a gente não tem trabalhado proposituras que fujam desse tema, e a prioridade de tramitação é desse tema. O que eu vejo? Eu não quero ser aqui Nostradamus, cavaleira do Apocalipse, mas daqui a um tempo vocês vão poder dizer, olha, ela estava certa ou ela errou feio na fala dela. Mas assim, nós temos até o presente momento, tá? Editadas 33 medidas provisórias em função da pandemia. Se você entrar no site do Palácio do Planalto, e você entra lá, já tem uma aba, legislação Covid. Se você linkar ali, dar um Ctrl F, jogar medida provisória, só aparecem 22. Mas eu olhei cada uma delas na exposição de motivos. Eu fui ver se a exposição de motivos dizia que o tema estava relacionado com a Covid. Então, eu afirmo para vocês. Nós temos já editadas 33 medidas provisórias a partir da decretação do estado de calamidade pública. Dessas 33, se a gente for analisar, então, a partir de 1º de abril, vamos ver quantas efetivamente em 16 dias seriam analisadas. Agora, vamos ver as outras que não foram ainda. Porque, meus queridos, a primeira medida provisória, após a decretação do estado de calamidade, é a 926. Semana passada, eles discutiram a caducidade da 905. A 906 foi aprovada. Também não caiu porque eu acho que era do DPVAT. Não, foi aprovada que era sobre mobilidade urbana. A 907 agora, essa semana foi aprovada, dizia respeito ao tema da Embratur. Então nós temos da 908 a 925 medidas provisórias que não foram analisadas ainda. Daí a preocupação do presidente Bolsonaro. Eu quero suspender o prazo de vigência por elas não caducarem. Ele já estava no dia 27 de março, ele já estava, no final de março, porque a decisão do Alexandre de Moraes é do dia 27 de março. Mas, quando foi ajuizado o pedido, ele já tinha em mente que haveria caducidade. E a medida provisória 905 do contrato verde e amarelo era muito polêmica. Assim como a 914 da eleição dos reitores é polêmica. Eu acho que ela cai. Acho que caduca, porque as pessoas vão dizer, por que eu vou analisar isso aqui que não é relevante e urgente, nem deveria ter sido, de repente, editado como medida provisória, se a gente tem situações mais urgentes para analisar. Agora, qual que é o meu medo, o meu receio, gente? A gente está aqui agora, existe uma ordem cronológica. Então, a gente está agora na medida provisória 907, de análise no Senado. Só que de edição, veja, nós estamos hoje na 959. São 52 emendas depois disso. Essas medidas provisórias têm um prazo reduzido para os senadores apresentarem emenda, não tramita mais na comissão, mas veja, vai ter que ter um parlamentar designado na Câmara e no Senado para emitir um relatório. Então, na prática, continua tendo o relatório. E daí o que acontece? Mas não temos aí um senador para relatar 20 medidas provisórias. Nós temos, vamos lá, a gente tem 52 medidas provisórias para analisar. Temos 81 senadores. Se eu distribuir um para cada um, claro que cada um na quarentena vai trabalhar e vai desenvolver isso. Mas é isso que eu peço que vocês considerem. Se vocês abrirem a tramitação da medida provisória e verificarem quantas emendas são apresentadas, né? Eu acho que uma análise de um relatório com responsabilidade passa pela análise de cada uma das emendas. Ontem nós apresentamos 5. Um senador apresentou 5. Se cada senador apresentar 5, nós vamos ter o quê? 400. Então, assim, o que me parece? O propósito foi o melhor possível, né? Reduzir o prazo da análise. E por que você tem que analisar tão rápido assim? Porque para você causar realmente uma segurança jurídica de que essa medida provisória ela vai realmente se convertir em lei. Porque se ela caduca, o que aconteceu com a medida provisória do contrato verde e amarelo? Caducou. Mas ela, durante o período que ela entrou, ela teve vigor, novembro de 2019 a 20 de abril, pessoas foram contratadas nesse regime. O que vai acontecer agora? Durante esse período, empresas verteram contribuições com valor diferenciado. O que vai acontecer agora? Então, a gente tem que pensar, analisando essas medidas provisórias que estão ingressando agora, se elas caducarem, qual é a consequência?
Tem medida provisória que, na verdade, por si perde objeto. Vou dar um exemplo para já tentar fechar, que eu acho que eu já conversei demais. Mas vamos imaginar a medida provisória que estabeleceu o 13º salário para o Bolsa Família. A partir do momento que o presidente editou a medida provisória, houve toda uma confluência de fatores para dizer, vamos pagar o 13º, porque é lei. Gente, o 13º era em dezembro. A medida provisória estabelecendo esse 13º para o Bolsa Família caducou. E eles vão dizer, ai meu Deus, caducou, e agora? Mas já tinha sido pago. Então, existem temas que são vertidos por meio da medida provisória que, por si só, eles já se esgotam. O auxílio emergencial para os moradores de Brumadinho. Era um auxílio emergencial em 2 meses. 2 meses são 60 dias. Se a medida provisória tinha 120 dias para tramitar, quando ela tramitou, caducou. Se vocês fizerem uma análise das medidas provisórias que caducam, muitas não comprometem o governo. Outras sim, como vai ser agora a 905. Não sei se me fiz clara, eu ia tentar mostrar as lâminas para vocês aqui, para vocês se situarem, como localizar, fazerem essas buscas, mas basicamente é o seguinte, o que eu faço como assessor? Primeiro, eu entro no site do Planalto, tem ali um link chamado Push de Legislação. Eu faço um cadastro. Então, todo dia quando eu acordo e abro meu e-mail, o que foi editado na imprensa nacional de lei, decreto, medida provisória aparece para mim. Então, eu já sei que eu tenho ali, entrou uma medida provisória agora. Eu sei que eu vou fazer uma análise, eu vou ter um prazo para apresentar a emenda. A partir disso, o que eu faço? Eu, como assessora no Senado, eu entro no site do Senado para ver o calendário de tramitação. Entrei agora para ver, por exemplo, a 933. Vi que ela já foi para a Câmara. Daí tive que entrar no site da Câmara, procurar o número da medida provisória para verificar em que pé que estava. Então, assim, vocês podem fazer esse acompanhamento. Vocês podem fazer essa leitura. E uma coisa muito importante, que é o que eu vou finalizar para vocês. Ótimo. Aqui nessa legislação Covid, se vocês entrarem aqui, vocês encontram as 22 MPs. Só que não é aqui que eu procuro. Mais para baixo. Não, volta. Volta. Mais para baixo, aqui, ó, post de legislação. Aqui que eu faço o meu cadastro para receber todo dia por e-mail. Tá? Aqui que vocês podem fazer a inscrição. Agora volta. Para baixo desse link push de legislação. Aqui, medida provisória. Clica aqui. Aqui a gente tem, ó, as posteriores à emenda constitucional 32. Se eu entrar aqui 2019 a 2022, é isso. Se eu entro aqui, ó, eu tenho o link, né, a relação de todas as medidas provisórias que estão sendo analisadas. E daí que estão sendo editadas. E daí, veja, eu tenho o texto dela e eu tenho exposição de motivos. Eu entrei na exposição de motivos de cada uma delas para procurar a palavra Covid, para poder afirmar para vocês que nós temos hoje 33 emendas. Medidas provisórias. Então, veja, o próprio site do Planalto não traz a informação atualizada, né, do que eles estão fazendo, né, efetivamente. Eu acho que é uma crítica, mas é construtiva, né? A gente consegue encontrar críticas até construtivas no governo. Mas, enfim, o que eu queria pontuar para vocês é o seguinte, um exemplo que eu vou dar. Semana passada, quando estava caducando a medida provisória 905, nós recebemos uma enxurrada de e-mails de pessoas dizendo assim, senador, deputado, votem contra a medida provisória 905 porque ela é nefasta nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. O que a gente ponderou? Se quando a medida provisória é editada lá em novembro, dia 11 de novembro, as pessoas acessassem o conteúdo delas e falassem, isso aqui é ruim, isso aqui é nefasto, deixa eu procurar o meu senador, o meu deputado para explicar isso para ele, naquele momento, o senador e o deputado têm o prazo de 6 dias para apresentar a emenda. Então, ali é o momento de tentar fazer alguma contribuição. Porque agora o que vem? Vai para a mão de uma comissão mista, agora nem mas vai ter um relator, vai ter um senador e vai ter um deputado, que vai analisar o texto com as emendas, faz as considerações dele e é uma coisa meio que carimbada, gente. Infelizmente. Porque olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Olha o que aconteceu com a medida provisória 905. Quando ela veio da Câmara, ela estava com o prazo praticamente ali 40, não vou nem dizer que era 47 minutos do segundo tempo, era porque tinha que ser no tempo certinho 45, não tinha nem prorrogação. Se o Senado quisesse fazer alguma alteração pelo regime de tramitação ordinário, voltaria para a Câmara.
Só que não dava tempo de voltar para a Câmara. Então, praticamente, o Senado tem que fazer aquilo que alguns senadores dizem que eles criticam, que é carimbar, chancelar aquilo que a Câmara dos Deputados está fazendo. Então, é como se você só tivesse uma casa legislativa. Você só tem que, na verdade, endossar. Então, a Câmara Revisora, na verdade, só acompanha o relator. Isso é ruim para a democracia. Queridos, para fechar, então, só então, recapitular. Artigo 59 da Constituição, artigo 62 da Constituição, traz ali a diretriz. Agora, a tramitação, como que ao longo desses 120 dias ela funciona, isso vocês vão achar no regimento interno, né, do Congresso Nacional. E por que eu digo regimento interno do Congresso? Porque é um ato do Senado e da Câmara. Ambos deliberaram. Atualmente, a legislação que vigora era a resolução número 1 de 2002. Por quê? Porque teve a emenda constitucional em 2002. Só que esse ato conjunto que eles deliberaram agora é um ato do dia 1º de abril, é o ato conjunto das mesas número 1 de 2020. Então, a partir disso, eles falaram, vamos reduzir o prazo. Na prática, eu acho que não vai ter uma redução, tá? Eles não vão em 16 dias aprovar. E nós corremos um risco de termos mais medidas para frente, mais medidas provisórias, com risco de caducarem. Essas até a 926 nem me preocupam tanto. Agora, todas as medidas provisórias após a decretação do período de pandemia, se nós tivermos um atropelamento legislativo, nós corremos o risco, e daí o detalhe importante, se a medida provisória ela caduca, o presidente não pode reeditar de novo, porque é isso que ele queria. Ele queria revogar a medida provisória 905 e reapresentar um projeto, uma medida alternativa. Ele não pode fazer isso na sessão legislativa. Então, o que acontece? Nós estamos no meio de uma encruzilhada, tá? Eu acho que esse é um tema que, se a gente, para frente, ficar monitorando, pode desenvolver aí alguns artigos interessantes para trabalhos de conclusão do curso, mesmo artigos. Era a minha mínima contribuição, não sei se eu consegui me fazer entender, não sei se o tema foi instigante, tá? E quero dizer que me coloco à disposição para outras conversas com vocês. De repente eu volto aqui para dizer, olha, né, mãe de Ná, escrevi, era isso, ou dizer, olha, me desculpem, dei bola fora. Muito obrigada. Beth, foi maravilhoso, adorei, contribuiu muito, sim, foi muito pertinente para a gente entender um pouco desse processo legislativo que está acontecendo, né, a todo vapor, porque exige que tudo seja muito urgente para ontem, né, inclusive agradeço a sua disponibilidade, porque eu sei que você está trabalhando sempre até de madrugada para dar conta disso tudo, final de semana, eu sei que você não tem descanso nenhum, inclusive se dispôs a vir aqui falar com a gente, né, porque nesse período é assim, né, o processo legislativo tem que ser acelerado mesmo diante das emergências de algo tão grave como é a situação da pandemia do Covid-19. Então, só te agradeço, tenho certeza que contribuiu muitíssimo com os nossos alunos aí para esclarecer esses pontos, viu? Show de bola mais uma vez. Espero que você volte sempre. Sabe que os alunos mais novos do primeiro período, assim, eles não estão acostumados com o termo mãe de Ná, eles nem conhecem a mãe de Ná. Mas nas minhas aulas, eles acabam conhecendo, porque eu dou uma revisão mãe de Ná, que é reveladora de algumas questões da prova, sabe? Então, eles adoram quando a mãe... né? Exato. Idade. Exato. Não, eles adoram quando a mãe de Ná aparece. Eu falo mãe de Ná, todo mundo pega o caderno, vira uma loucura para anotar tudo e mais um pouco, sabe? Então, mas enfim, para quem não conhece, né, gente, coloca aí no Google quem é a mãe de Ná para os novinhos que não conhecem, isso revela a nossa idade. Mas é isso, gente, brincadeiras à parte. Eu finalizo aqui, então. Quem não colocou o nome, coloca o nome completo ali nos termos que eu pedi no bate-papo agora, porque a gente está encerrando a reunião. Eu finalizo esse evento, ou quer dizer, não o evento todo, que ainda tem mais nas próximas terças e quintas, mas finalizo esse dia de evento com essa palestra brilhante, agradecendo a presença de todos vocês, né? E também passo a palavra para a professora Miriam se despedir aí no dia de hoje, que é a minha co-organizadora aí do congresso. Então, eu agradeço a presença de todos. É bem interessante esse tema que a professora Elizabeth tratou, porque eu, na advocacia trabalhista, eu tô nessa loucura, a gente acorda, tem uma MP nova e tá uma loucura. Mas, principalmente, eu achei interessante a forma como ela demonstrou a visão de dentro, de alguém que está assessorando e que está trabalhando dentro desse meio de decisão e tudo mais. Então,
Assim como a Natália perguntou, é difícil aprovar uma medida provisória, aprovar talvez não seja tão difícil, mas daí tem todas as emendas e todas as consequências sociais, que é o caso principalmente do contrato verde e amarelo, que acabou melhor a gente não mexer nisso agora, né? Vamos focar em outros pontos. Então, muito interessante a palestra, agradecemos a presença de todos. Então, podem colocar os nomes ali no chat e quem já colocar já pode ir saindo da sala, né? Isso mesmo, fechou, show de bola. Gente, é isso. Agora, a partir desse momento já pode sair da sala quem já colocou o nome, certo? Quem já colocou ali os dados necessários já pode ir saindo, que daí só sobra quem não colocou, tá? Beth, mais uma vez, obrigada, bom trabalho para ti, exercendo aí a democracia pra gente, né? Com mais vigor do que... Né? Um beijo. Beijo para todo mundo. Desculpa, agora que eu estou olhando o chat aqui, se tinha alguma pergunta, me perdoem, mas de repente dá para reencaminhar. A Miriam tem o meu contato, você também, eu me coloco sempre à disposição. Muito Foi uma delícia estar aqui. Mais uma vez, obrigada. E olha, por favor, volte outras vezes, né? Espero que mais presencialmente, né? Nas próximas vezes. Espero que a gente logo possa se encontrar.